Olá, falaremos hoje sobre o sorgo dentro da disciplina de manejo de pragas e doenças. O grupo é composto por Rafaela de Souza da Silva, Alessandra Gomes de Lima e por mim, Carla Maria Fernandes da Silva. A matéria é ministrada pela professora Maria Maiara. As principais doenças do sorgo. Na apresentação anterior, falamos sobre as principais pragas e hoje é a vez das doenças. O sorgo ele é suscetível a várias doenças, muitas das quais podem ser limitantes à sua produção, dependendo das condições ambientais e da suscetibilidade do cultivar. Ou seja, muitas doenças elas trazem grandes prejuízos econômicos porque elas limitam a produção da cultura. E essas doenças elas vão depender muito das condições ambientais e também da suscetibilidade do cultivar. É uma doença que acomete a parte aérea, causada por fungos, é a tracnose. A tracnose ela tem como o fungo o coletrônico lindamonciano. Ele é um fungo acinzentado, como está mostrando na imagem, onde traz um grande prejuízo econômico, não só para o sorgo, quanto várias culturas, que é bem comum encontrar em caju, feijão, milho, soja. Então, não é uma doença específica e que só acomete no sorgo, mas sim em outras culturas. A sua importância e a distribuição. Bem, esse fungo ela é considerada a doença mais importante da cultura do sorgo no Brasil, pelas perdas ocasionadas na produção de grãos e forragem, estando presente em praticamente todas as áreas de plantio no país. Então, a tracnose ela é a doença mais importante, né, que mais comum a se encontrar no sorgo, e como eu falei anteriormente, não só no sorgo, mas sim na soja e em várias outras culturas. E ela traz grandes percas na produção, porque a mesma, ela além de afetar a folha, as nervuras, elas também afetam a, as sementes, né, os grãos das culturas. Os sintomas. A fase foliar da cracnose ela é mais prevalente a partir do desenvolvimento da panícula, podendo, entretanto, ocorrer em qualquer estágio de desenvolvimento da planta. Então, a cracnose ela pode ser encontrada em qualquer estágio de desenvolvimento da planta. E, como eu falei anteriormente, ela vai ser apresentada tanto nas folhas quanto também na, nas sementes, né? Na panícula, como está mostrando ali a panícula, essa panógia, onde está circulada. Aqui são imagens mostrando o efeito do fungo no sorgo. Na imagem abaixo pode-se observar que a doença está bem desenvolvida, né, nas folhas, na panícula. E o manejo dessa doença, a principal medida de controle é a utilização de cultivares resistentes. Entretanto, o uso da resistência genética é dificultada pela alta variabilidade apresentada pelo patógeno, o que pode determinar que a cultivar resistente seja superada pela rápida adaptação de uma nova raça do patógeno. Então, uma maneira de manejo que deve ser adotada, além dessa medida de controle, né,
que é a utilização de cultivares existentes, deve-se fazer no plantio, fazer uma boa escolha de sementes de boas qualidades, de marcas conceituadas, porque a principal forma de espalhar essa doença é através de sementes. Olá, meu nome é Alessandra Gomes e irei falar um pouco sobre as doenças que o sorgo adquire, que no caso são provocadas pela bactéria. Um exemplo é a risca bacteriana. Ela é uma doença de importância secundária, que podemos ver o nome científico delas. Ela ocorre com mais frequência nas regiões tropical e nas subtropicais, e por conta da umidade ser alta e a temperatura. No Brasil, essa doença tem ocorrido com baixa severidade e de forma restrita a alguns locais, e na região sul. A doença é comum nas folhas, mas pode ser observada também no colmo, no pedúnculo e nas raquis e nas sementes. Bom, aqui na imagem, como podemos ver, ela é aqui nas folhas, dá para observar as lesões longas com formato de riscos, e sendo ali limitadas pelas nervuras ali no meio. Ela pode se espalhar por toda a folha, tomando conta, e todas as lesões elas são iguais em todas as cultivares. O que muda é a coloração, que pode ser nas cores castanho, o avermelhado, o amarelado e também na cor púrpura. Depende também do pigmento que cada cultivar tem. A disseminação da bactéria dentro de uma lavoura ocorre principalmente pela ação do vento e de gotas de água, de chuva ou de irrigação. Sementes infestadas e restos de culturas contribuem para a disseminação da semente. Então, ela é uma doença que se espalha facilmente. A risca bacteriana pode ser controlada eficazmente através da utilização de cultivares resistentes, a rotação de culturas, a eliminação de restos culturais e de plantas remanescentes são medidas que podem ser utilizadas para reduzir a incidência. E o estudo dessas bactérias também pode conter um melhor monitoramento, que pode evitar e tratar sérios danos no desenvolvimento e também na produtividade das culturas, assim não acarretando grandes riscos. Viroses, mosaico da cana-de-açúcar, vírus SCMV. Eles são causados nas folhas do sorgo principalmente. Importância e distribuição. Bom, quando causado, ela tem uma esterilibilidade parcial ou total da planta, resultando em redução da produção de grãos e da forragem. Os sintomas. É um vírus que provoca o aparecimento de dois sintomas, o de mosaico, que é o típico, e o necrótico. No primeiro, aparecem nas folhas, nas áreas verdes claras, entremeados nas áreas verdes escuras, que causam essa tonalidade que atinge a folha. Epidemiologia. O vírus é transmitido de maneira estiletar, não persistente, por pelo menos 7 espécies de afideuns. O pulgão do milho é o principal vetor do SCMV. O afídeos geralmente adquirem o vírus a partir da cana-de-açúcar ou de gramíneas perenes infectadas e depois transmitem para as outras plantas, que esse é o principal causador. Aqui nós colocamos 3 imagens de exemplos. Na terceira imagem aqui, muitas pessoas confundem até com aquela mosca branca. O controle. Bom, a utilização de cultivares resistentes ou tolerantes é a maneira mais eficiente de controlar a doença. O controle da doença por meio do controle de vetores não tem sido satisfatório, tanto do ponto de vista econômico quanto a eficiência de controle. Já tentaram de vários modos
ter o controle. Como diz ali, eles são muito resistentes ou tolerantes. Nos últimos pontos, eles estão tendo uma técnica sorológica, microscópica eletrônica, e mais recentemente eles estão tentando diagnóstico baseado de ferramentas de biologia molecular. Como nas folhas elas ficam amarelas, ela começou em 1990. Ela é conhecida como amarelinha, mas que quando aparece no sorgo na plantação, ela vem acompanhada por perdas da produção de cultura com uma grande imensidade. É isso, obrigado pela atenção.